que você achou aí? Como é que você avaliou o amistoso da seleção brasileira? Bom dia. Bom dia, não. Já dei bom dia, mas bom dia de novo, Mauro. Eu acho o seguinte, primeiro, assim, a expectativa negativa era evidente diante do mau momento da seleção, né? É uma troca de técnico, mas você até aí, a bola rolar, você não sabe o que vai acontecer. Essas baixas foram importantes, né? Na última hora, dias antes do jogo, o Saka e o Kane. O Brasil também tinha seus desfalques. Mas acho que o Dorival ele montou um time especificamente para esse jogo, né? O Brasil jogou, não foi protagonista do jogo, o Brasil jogou no campo de defesa, a Inglaterra trocando passes no ataque, o Brasil usando muita velocidade, transições rápidas ali, aproveitando a característica de Rafinha, de Rodrigo, Vinícius, jogadores leves e velozes, né? E chegou várias vezes, inclusive, com condições de marcar, teve mais chances claras de gol do que o time inglês. Foi um Brasil violento. Paquetá, por exemplo, ele tem uma média de faltas na Premier League de 1,5 falta por jogo. Ele fez uma falta com 2 minutos, uma falta com 4 minutos. O árbitro português, que era um árbitro que deixava o jogo correr, ainda assim o advertiu verbalmente aos 4 minutos, tá? E ele fez 5 faltas no primeiro tempo. A Inglaterra inteira fez 5 faltas no primeiro tempo. Só o Paquetá fez o mesmo número que o time inteiro dos ingleses. Ou seja, o Brasil jogou descendo também o cacete e parando o Bellingham na base da porrada. Isso aí foi muito claro. Ele tomou 5 faltas no jogo inteiro. O Bellingham fez uma, né? Então, assim, quando isso tem que ser dito, por quê? Quando o Neymar é caçado, isso é pauta direta da imprensa brasileira e na torcida aqui do Brasil. Então, quando o Brasil assume o papel de caçador, tem que ser destacado também. Então, o Brasil usou os métodos que muitas vezes adversários usam contra a seleção brasileira. Ponto. Mas acho que ele montou uma boa estratégia específica para esse jogo, que não vai servir para outras partidas em que o Brasil vai ter que ser protagonista. Acho que amanhã contra a Espanha será possível jogar de forma parecida, que a Espanha vai querer ter a bola como sempre faz. Então ele vai poder jogar ali no campo dele, tentando sair com velocidade. Seria interessante ele sacar o Rafinha e colocar o Endrick de saída, até para a gente ver o que acontece com o trio do Real Madrid, né? O Endrick é do Real Madrid, né? Ele está no Palmeiras só porque não fez 18 anos ainda. Em breve vai pegar o avião e vai embora de vez. Então, achei que foi uma boa estreia para o momento, é bem a cara do Dorival. O Dorival é um técnico de soluções rápidas e trabalhos de tiro curto. Se você observar o que ele fez no Flamengo no ano retrasado também, o bom momento do Flamengo durou 2, 3 meses. Já no final da temporada, e por isso ele não ficou. Não estou aqui dizendo que foi certo ou errado ele não ter ficado. Estou dizendo o seguinte, isso é informação. Ele não ficou por isso também. Teve questões de grana na hora de renovar contrato, discutir, não havia uma distância entre o que ele queria, o clube queria pagar a ele. Isso é fato, né? Embora muita gente negue, a gente tem essa informação. O que é do jogo, né? Cada um pede quando quer, cada um paga quando quer. Aí se acerta ou não. Mas o que queimou bastante o filme dele foi a queda de rendimento do time nos últimos jogos, inclusive nas finais, contra Corinthians, contra Atlético Paranaense. O Flamengo não jogou bem. E ele muito subserviente ao elenco. Aquela panela que estava lá então era um cuidado danado. O time jogava mal, perdia para o Avaí, perdia para Coritiba, empatava com Juventude, e ele sempre minimizando aquele final melancólico que o Flamengo não se dava nem o respeito. Campeão da América, campeão da Copa do Brasil, está perdendo para qualquer time e está tudo bem. Os jogadores estão dando férias a eles mesmos. Ele participa da decisão também das férias longas. Ele estava lá. Então tem uma série de situações ali. Aí como o Vitor Pereira deu errado, aí começaram a transformar ele numa vítima e fazer um recorte só do bom momento do Flamengo. O Flamengo não jogava uma boa partida desde 31 de agosto contra o Vélez na Argentina. E a temporada terminou já em novembro. Ele foi campeão, mas foi meio que aos trancos e barrancos. Então havia uma queda clara de rendimento. E no São Paulo, ele foi bem especificamente na Copa do Brasil. Do brasileiro não foi bem. O São Paulo correu contra rebaixamento. O São Paulo ganhou um jogo fora de casa na penúltima rodada. O São Paulo tomou de 5-0 do Palmeiras, gente. Então o trabalho dele no São Paulo também foi muito específico, bom trabalho em uma competição. Agora na seleção ele vai precisar fazer um trabalho mais duradouro, mais longevo e de progressos contínuos. Porque até a Copa do Mundo faltam 2 anos e pouco. Então, para ele chegar à Copa do Mundo, ele vai ter que fazer com que essa seleção cresça e jogue de maneiras diferentes de acordo com o adversário, com o cenário. Já na Copa América, o Brasil vai enfrentar equipes que vão fazer aquilo que ele fez, vai esperar no próprio campo, vai ter que ser protagonista. Aí fica mais difícil para alguns jogadores, de repente, se encaixar em determinada situação. Eu acho que foi uma boa estreia dele, acho que ele foi bem. Acho que o Paquetá, embora tenha jogado com a caixa de ferramentas aberta, fez um bom jogo, no primeiro tempo especialmente. O Vinícius perdeu 2 gols que não pode perder, inclusive o gol que acabou sendo marcado no rebote pelo Endrick, já era para ele ter feito gol. Teve um no primeiro tempo também que ele poderia ter feito. Rodrigo perdeu gol, Rafinha perdeu gol. O Brasil perdeu chances claras e venceu um jogo que serviu para dar um pouco de paz. Agora o oba-oba acontece, né? É tudo ou nada, na linha do que disse o André, tudo é extremo, né? Não dá para entender que foi uma boa vitória
mas que é uma boa vitória só. Não, aí já todo mundo está dorivalizado. E o Diniz foi tão mal que também qualquer progresso acaba ganhando uma dimensão um pouco exagerada, porque a referência é muito baixa, né? O Brasil perdeu jogos seguidos, empatou com a Venezuela, jogou muito mal. Então, o Dorival ele foi lá e montou o estilo de trabalho dele. Acho que o grande desafio é fazer com que esse trabalho seja um trabalho de bom nível por mais tempo e que ele lide também bem aí com as estrelas, né? Porque ele é o técnico, não dá para ser subserviente à panela do jogador, não. E o Neymar vai chegar em algum momento e vai ser convocado. Uma hora ele vai ficar bom da lesão. E aí ele vai ter que lidar com o Neymar também. Tem isso também que é uma situação, a bomba relógio, né? Porque a gente sabe como é que é. O peso que o cara tem. E aí ele acerta o time. Imagina que amanhã ele coloca o Endrick, os três se entendem ali maravilhosamente bem. Ele tem um trio de ataque titular. O que ele faz quando chegar o Neymar? Ele barra quem? Neymar no banco. Ainda mais se o Paquetá estiver bem também, né, Mauro? Que aí não dá nem para botar ele como 10 ali, né? Como meia também, né? Exatamente. É bem então, interessante vai ser observar isso tudo. Mas achei que foi um bom jogo. Acho que foi um bom jogo. Acho que foi, assim, dentro das circunstâncias, até melhor que encomenda. E eu acho que esse oba-oba é assim mesmo, entendeu? É inerente. Agora, qualquer expectativa negativa anterior ao jogo é mais do que natural. E detalhe importante. Porque vai convocar jogador brasileiro, do futebol brasileiro. Convocou um monte, 9, né? Só que jogaram, na verdade, o goleiro, só tinha goleiro que atua no Brasil, então tinha que ser um deles. Foi bem o Bento, foi bem seguro, né? O Rafael, que eu acho a convocação mais questionável, ficou no banco. Tinha o Fabrício Bruno, que, aliás, eu estou aí lidando aí com os fãs, o fã-clube do Fabrício Bruno. Só que eu não falei que ele foi mal, que ele foi péssimo. Eu falei que ele foi o ponto frágil da defesa. Para mim, ele foi o pior da defesa. A defesa saiu bem, mas acho que ele foi dos 4 ali, os laterais, zagueiros. Para mim, ele foi o de pior desempenho. Né? Minha opinião. As pessoas podem discordar à vontade. Aí isso é tratado se você errou, errei. Como assim errei? Não existe certo ou errado, amigo. Existem opiniões, como disse o André. Eu posso achar que ele jogou mal, o outro acha que jogou bem, e eu tento sustentar as minhas argumentações de forma bem concreta. Aí eu postei lá nas redes sociais um pequeno vídeo feito com frames. Você está se baseando por frames? Porra, é claro que não. Estou me baseando com as imagens que eu vi em movimento. Mas para ilustrar o comentário, eu coloquei os frames, porque eu não posso colocar as imagens do lance, né, gente? Eu não tenho direito as imagens são da Globo, sei lá de quem. Não posso pegar e ficar pirateando imagem de lance de jogo colocando ali. Então a gente coloca o frame, que aí a gente pode utilizar, que é uma foto do lance, praticamente, né? Só para ilustrar momentos do jogo em que ele foi mal, especialmente quando sai para caçar, quando sai para dar o bote, isso fica vendido e deixa o problema lá atrás. Agora, ele teve muito bem, foi muito bem na hora que ele travou aquela bola, de fato, do Watkins. Né? Esse foi o grande momento dele do jogo. Mas o jogo não se resume àquilo. A análise não pode se resumir àquilo. Então, ele acertou uma jogada e impediu que poderia ser um gol na Inglaterra. Então, qualquer coisa que ele fizesse de ruim no jogo não vale mais. Não, você tem que analisar o geral. Até para entender o funcionamento do time, a presença do jogador e os jogos que virão. Né? Os jogos que virão. Mas jogou o Fabrício, jogou o goleiro Bento. O Endrick, como eu falei, não é jogador do futebol brasileiro, ele está aqui porque não tem idade para ir para a Espanha ainda, ele vai fazer 18 anos, o que vai acontecer em poucos meses. E o Pablo Maia entrou nos acréscimos. Ou seja, convocou vários jogadores de futebol brasileiro, mas na hora da verdade ele colocou quem? Uns caras que jogam lá fora. Meio campo da Premier League, ataque do Barcelona do Real Madrid. Ataque da La Liga. Do mundo. Exato. O ataque é da Liga Espanhola e o meio campo da Liga Inglesa. Né? Um lateral esquerdo do futebol português, um direito do futebol italiano, um zagueiro do futebol francês e um do futebol brasileiro. E o goleiro. Então, assim, ele foi bem nisso aí, quer dizer, fez uma média danada, convocou um monte de jogador do futebol brasileiro, discursou, não, vou valorizar os times, os jogadores do Brasil, mas na hora ele colocou que ele achou que era a melhor saída e foi o melhor a fazer. Então, acho que o Dorival foi muito bem no jogo em si.